E aí, pessoal, vamos à letra C da primeira questão, que diz o seguinte: descreva a equação que representa a posição em função do tempo. Então, para isso, nós precisamos da tabela. Coloquei ela aqui ao lado, como vocês podem ver, e ele está pedindo para a gente descrever a equação, né, que representa a posição em função do tempo. Então, ele está falando daquela equação da posição, né, que é aquela equação que a gente chama de sorvete, né? Ó. É isso, sorvete. Então, essa daqui é a equação da posição em função do tempo, né? O movimento retilíneo de forma. Então, para os dados que eu preciso? Eu preciso da posição inicial. Então, eu tenho a posição inicial aqui? Tenho. A posição inicial, né, é a posição que ele começou a marcar quando o tempo era igual a zero. Quando ele começou a marcar quando o tempo é igual a zero, a posição em que o atleta se encontrava era de menos 15 metros. Eu tenho a velocidade do atleta? Tenho, já calculei na questão anterior. Né? Eu posso considerar qualquer um desses intervalos, quando eu considerei ali, esse intervalo aqui, ó, quando o instante aqui é igual a 6 segundos, né? No intervalo de 5 para 6 segundos, ele andou 1 segundo. E de 10 para 15, ele andou 5 metros. Então, a velocidade seria o quê? O espaço dividido pelo tempo, né? Que já fiz essa questão, que vai dar o quê? Né? Vai dar 5 metros por segundo. Então, a velocidade seria 5 metros por segundo. Né? Então, vamos lá. Então, a posição dele, né, a equação que traduz, né, a posição dele em função do tempo, então, o tempo, a gente vai colocar que você vai poder considerar um tempo qualquer e calcular a posição dele nesse tempo. Então, resolvendo aqui a questão, jogando os dados aqui, a gente vai ter que a posição dele vai ser igual a menos 15, né, mais 5t. Então, essa daqui seria a equação, né, que vai dar qualquer posição desse atleta em função do tempo. Essa letra D diz o seguinte: determina o instante em que o atleta passa pela origem do referencial e o tipo de movimento que ele descreve. Então, qual o momento, né, determina um instante. Quando você ouvir falar em instante, eu estou falando de tempo. O instante é o tempo, né? O tempo em segundos, em que o atleta passa pela origem. O que é a origem? A origem é o zero. Então, aqui é a origem. Mas circulando aqui, ó, já peguei tudo que eu precisava. Quer dizer, quando ele passa pela origem, o tempo aqui, ó, o tempo vai ser igual a 3 segundos. Né? Aí diz mais. E que tipo de movimento ele descreve? Se esse movimento ele é progressivo ou é um movimento retrógrado. Então, como nós vimos, a velocidade do móvel ela é positiva. Então, isso nos faz entender que o movimento desse atleta ele é progressivo, certo? Então, a resposta seria a seguinte: conforme a tabela de dados, a tabela passou, o atleta passou pela origem quanto tempo era igual a 5 segundos e em movimento progressivo. Por quê? Porque a velocidade é maior que zero. E a velocidade, a gente viu que a velocidade desse atleta é de 5 metros por segundo. Então, como ele é um valor positivo, representa o valor maior que zero, então o movimento do atleta é progressivo. A letra E diz o seguinte: é possível dizer que a reta obtida no gráfico do item A, lá da questão A, representa a trajetória do móvel, né, ou seja, do atleta, justifica. Né? Ela não representa a trajetória, não vai dizer se a trajetória é curvilínea, né? Porque como você vê lá no gráfico, ficou uma reta. Mas como se trata de uma maratona, né? A maratona pode ser um quarteirão e a pessoa passar várias vezes no mesmo ponto. Então, a resposta seria não. A forma do gráfico representa apenas a dependência entre as grandezas, né? As grandezas S e T, ou seja, a dependência entre o espaço
e o tempo. Não é isso? Há uma relação de dependência, né? Quer dizer, o espaço percorrido pelo atleta vai depender do tempo. Vai ter uma relação de dependência. Tá certo? Então aí fica corrigido a primeira questão finalizada, né?